Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de teatro, vamos falar de ópera, vamos falar de cinema, vamos falar até de cultura afro. E os nossos convidados são Del Garcês, que é ator, professor de teatro, e ele vai nos contar tudo sobre a peça Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, que encerrou carreira ontem aqui no Rio, mas já temos um espetáculo programado. É isso, Del? É isso aí, dia 1º agora de dezembro, às 18 horas, em Vila Isabel, no Clube dos Previdenciários. Estaremos lá, que fica na Rua Manuel de Abreu, número 300. E um teatro grande o suficiente? Um teatro grande e aberto a todos. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível, de forma a todos terem acesso à peça. Então, todos lá. A gente refala sobre isso daqui a pouquinho. Nós estamos com Christian Boudier, que é produtor cultural, é curador, é francês da França, mas fala português maravilhosamente. Brasileiro Você também. é brasileiro? Faz 2 anos, sim. Isso, legal. E ele vem nos falar sobre a exposição do fotógrafo e cineasta Raymond Depardon, que está no Centro Cultural Banco do Brasil, e também sobre o seu projeto de Ópera na Tela. Isso, Festival Ópera na Tela. Que é um sucesso enorme. Obrigado. Estamos com Marcos Colón, que é americano, brasileiro. As duas coisas. É porque tem o nome, né, espanhol, Marcos Colón, mas aí é americano, é brasileiro, é pesquisador, documentarista. Ele vem nos falar sobre um documentário chamado Beyond Fordlandia, que é sobre aquele experimento das empresas Ford, digamos assim, na Amazônia. É fascinante essa história do começo do século, 1927. Agora, nesse ano, vai completar 90 anos, né, dessa chegada do Ford. E eu acho que tem muito a nos ensinar, né, desde que o Ford chegou aqui em 1927, 90 anos depois. É importante a gente repensar, né, o que esses modelos, né, de monocultura estão fazendo na região amazônica, né, para o povo, para a cultura. Tem muitas lições a tirar desse episódio, né, Marcos? É fascinante. Certeza. Muito bacana você ter feito esse documentário. Estamos com Nirel Cavalcante, nosso querido professor, historiador, arquiteto, etc., alagoano. É engraçado, professor, o senhor é alagoano e arquiteto, mas, na verdade, o senhor é o melhor historiador do Rio de Janeiro. E ele vem nos falar sobre a pesquisa que ele está fazendo para o próximo livro, que é Os Africanos, Seus Descendentes e Sua Inserção na Sociedade Carioca Fluminense. Prazer em tê-lo aqui. Prazer é meu. E essa oportunidade com esses 4 membros, né, eu fazendo, e com o Luiz Gama, que é objeto do meu trabalho. Eu li bastante o Luiz Gama. Que bacana. Então vai ser ótimo. É um dia magnífico. Estamos com o Bruno Barros. Bruno, então. Boa tarde a todo mundo. Para ficar melhor ainda, quem está em casa tem que participar, né não? É claro. Olha aí, então hashtag sem censura, você já sabe. Mandou mensagem que eu passo para os nossos convidados, é facinho, velho. Maravilha. Del, olha só, por que as pessoas conhecem tão pouco o Luiz Gama? A história oficial não nos contou ao longo desses anos todos, né? Infelizmente, né, um herói tão importante ficou assim nesse obscurantismo, nessa escuridão incrível, né? A história desse herói, infelizmente, não é contada, né? Falam de Zumbi, falam de outros abolicionistas, mas o Luiz Gama foi retirado porque acredito que seja o preconceito, que seja a exclusão, né? É mais um, né? Vítima de alguma coisa assim. A ideia do texto foi sua? A ideia do texto foi minha, mas assim, a partir de uma provocação do doutor Humberto Adame, que é meu amigo. Ele vai aparecer segunda-feira no programa, a gente vai fazer um programa especial. Ele é o presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil. E falando com ele ano retrasado, há 2 anos atrás, sobre injustiça social, crise e tal, ele falou: Del, por que você não escreve uma peça e protagoniza uma peça sobre o Luiz Gama, escreve até fisicamente, você parece com ele, é verdade. Aí coloca uma barba, a princípio eu botei uma barba minha mesmo, agora uso uma barba postiça, e aí surgiu assim. Aí foi em São Paulo, eu vim para o Rio, quando chegou aqui no Rio, eu formatei e pesquisei tudo sobre ele. O livro que serviu de referência maior foi o livro com a palavra Luiz Gama, da doutora Lígia Ferreira. Ela doutorou-se na Sorbonne, né? E a tese dela foi Luiz Gama, doutor em Luiz Gama. E aí pronto, não parei mais, chamei a atriz Nívia Ellen, o diretor Ricardo Torres para dirigir,
a atriz Niva Ellen, quando ela não pode, a Soraya Arnone assume o papel e a gente tem feito há 2 anos. Como é que você armou o espetáculo? Então, como tinha que ser assim, uma coisa assim de emergência, porque naquele momento o Humberto Adame sugeriu que a gente fizesse uma leitura, digamos, para apresentar dali a 15 dias na OAB Federal. Fizemos uma leitura dramatizada. O que eu fiz? Coloquei uma narradora, e essa narradora, atriz, faz a mãe, ao mesmo tempo ela é a musa inspiradora do Luiz Gama, e em alguns momentos, vários momentos na verdade, nós dois declamamos poemas, poesias do Luiz Gama. E assim ela narra a história e eu o tempo inteiro vivo, como você assistiu, né? Que eu agradeço muito a sua presença. Nós adoramos ontem, nós adoramos. Bom. A equipe do programa que foi, adorou. Ficou muito feliz de ter ido. Então, e aí ela narra, e ela ao mesmo tempo é escrava, é mãe, aliás, escrava não, um escravo que eu coloquei na peça, e eu o tempo inteiro vivo o Luiz Gama, incorporo ele. Ficou esse formato assim. É como o nosso diretor, o Ricardo Torres, ele disse, não é exatamente uma peça de teatro, é uma biografia dramatizada. Você tem razão, não é uma apresentação de quem é Luiz Gama, de quem foi Luiz Gama e da importância dele. Exatamente. Mas é uma excelente introdução a Luiz Gama, porque como ninguém conhece, e é tão aventureira a vida dele que dá gosto de contar, né? Dá gosto. Conta rapidamente, assim, em 3 palavras, a vida do Luiz Gama. Luiz Gama foi escravo, nascido livre, vendido pelo próprio pai aos 10 anos de idade, vai para São Paulo e lá ele aprende, aos 17 anos, aprende a ler e escrever, e um exímio, um cara muito inteligente, começa a devorar tudo sobre leis, direito, e obter uma licença especial para advogar, rábula, e assim, com essa licença, ele prova nos tribunais ter nascido livre e liberta para mais de 500 escravos gratuitamente. E só recentemente, há 2 anos atrás, através da OAB, ele é reconhecido oficialmente como advogado. Isso aqui é bacana, que depois de um século ele consegue ser reconhecido como advogado, quando durante a vida dele profissional ele foi recusado o direito dele de ser advogado, não é isso? Exatamente. Na escola, foi proibido de frequentar, por puro preconceito, na Faculdade de Direito ele foi proibido. Ele assistiu algumas aulas como ouvinte. Olha que louco. Olha só, você está em cartaz, então, agora. Repete o negócio do Teatro nós estávamos em cartaz até ontem Simbolicamente, no Centro Cultural Justiça Federal, naquela casa onde, na época dele, ele foi proibido de pisar ali e, simbolicamente, Del Garcês e toda a equipe, Nívia Hélia, Soraya, Ricardo, todos nós, entramos na casa onde ele foi proibido de entrar. Ficamos até ontem em cartaz, no Centro Cultural do Banco do Brasil, que eu já soube através deles, que foi a maior bilheteria do ano no Centro Cultural de teatro, apesar de ser quarta e quinta somente, não era horário nobre, foi sim, em 3 semanas, a maior bilheteria. Mostra o interesse das pessoas, né? O interesse. A palavra que a gente ouve mais das pessoas que assistem é assim, é um espetáculo necessário de ser visto. Tá? Porque no Brasil hoje, onde carecemos de verdadeiros heróis, Luiz Gama, um verdadeiro herói, vem à luz através desse trabalho. Ele morre com que idade? Ele morre novo, Ele morre com 52 anos de idade. De quê? De diabetes. É complicado, né? É complicado. E ele morre pobre? Morre pobre. Ah, não, tem a coisa mais linda que é o enterro dele. Quanto é o enterro dele? Então, o enterro dele foi acompanhado por milhares de pessoas, numa São Paulo ainda pequena, uma população de 80% a 90%. Foi no velório dele e havia 1000 discursos, e um dos discursos foi do Raul Pompeia, que era um grande amigo dele, enaltecendo, fazendo uma verdadeira apologia e agradecendo a existência do próprio Luiz Gama ali presente. Vocês dão um dado na peça que eu não sabia, que São Paulo nessa época tinha 40 mil habitantes. Exatamente, 40 mil habitantes. O Rio de Janeiro nessa época tinha 400 mil. Tudo que a gente tiver errado, você corrige, tá, Mira? E que 3 mil pessoas compareceram ao enterro e acompanharam o caixão por São Paulo inteira. Todo mundo chorando. Foi o enterro mais bonito da história da cidade de São Paulo. Exatamente. As pessoas ficavam nas varandas jogando flores e chorando. Amigos e inimigos dele também. Escravocratas acompanharam o velório, o cortejo do Luiz Gama. É emocionante, um verdadeiro herói. Abnegado, assim, dava tudo que ele ganhava, ele dava para os outros. Morreu pobre, muito pobre, como eu acabo falando na peça. E o que é pior, ele morre em 82, 6 anos antes... Antes da abolição. E também 8 anos antes da República, que a República e a abolição eram os dois ideais dele.
mas valeu a pena, porque a abolição aconteceu não somente com a assinatura da Princesa Isabel, houve todo um movimento abolicionista. É isso que é interessante, né? Do Luiz Gama, ele representar o movimento abolicionista no Brasil. Houve todo esse movimento todo para chegar àquele ponto da assinatura da Lei Áurea, né? Haja vista as guerras, as revoluções, a revolta dos malês na Bahia e tantos outros movimentos abolicionistas, né? Agora, ano que vem vocês voltam para o teatro? Pois é, a gente volta no Teatro Café Pequeno, no Leblon, em abril, e nós vamos voltar, com certeza, já soubemos recente, e agora, de ontem para hoje, que a gente vai retornar ao Centro Cultural Justiça Federal. Eu vou fazer agora, domingo, dia 19, no evento que vai ter da GPMS, um trecho do Luiz Gama no Teatro Municipal. Eu vou entrar pela plateia. O que será o GPMS? Eu anotei aqui. Eu sabia que você não sabia. Eu anotei, sim. Eu sabia. Deixa eu botar o óculos. Enfim, a gente pode pedir para a produção. GPMS, não estou achando aqui. Não, depois a gente pergunta depois eu para a vejo produção, aqui. a gente vê. Grupo Palco dos Sonhos. É uma agência legal. de publicidade de negros GPDS. que está comemorando aí 30 ou 25 a 30 anos e vai ter essa grande homenagem lá e me chamaram para abrir esse evento. Bacana. Eu vou entrar pela plateia do Municipal, é assim uma coisa emocionante da minha vida, porque é uma missão falar de Luiz Gama e da minha vida porque eu dedico a minha vida à arte de atuar. É uma realização muito grande isso. Parabéns, Theo. Muito bom. Bom, vamos conversar um pouquinho com o Marcos Colomb, que tem esse documentário. A gente está com o Marcos, que fala português tão bem quanto o Cristian. Estamos entre brasileiros e, sobretudo, pessoas que se interessam pela história do Brasil. Né? Ele está falando de uma época muito conturbada, mas, na verdade, Fordlândia é inacreditável. O que eu fico mais impressionada, Marcos, é que nos anos 70, se lembra do projeto Jari, daquele americano milionário Daniel Ludwig? Repete o mesmo erro. 40 anos depois, né? E agora sabe-se lá o que eles estão pretendendo. Vamos lá, o que foi a sua ideia? Porque a ideia que eu mais adoro é como você chegou lá, que é a história do Mário de Andrade. Conta. Pois é, o filme, né, levou 16 meses, né, o processo de produção do filme. Na realidade, eu costumo brincar que o João Moreira Salles, eu estava dando aulas em Princeton na época, e o João veio dar um curso lá em Princeton, e o nome do curso em inglês era Shooting the Enemy, que seria mais ou menos como filmando o inimigo. E aí, uma das coisas que o João falou nesse curso era dizer o seguinte, ele disse, olha, o que os melhores documentaristas... Ele fez um panorama de documentários na Latinoamérica, Europa, Estados Unidos. Ele falou, os melhores documentaristas são aqueles que não são, na realidade, né, da área de cinema. São pessoas de antropologia, de sociologia, de economia. Deu vários exemplos. E aí eu falei assim, talvez então eu possa enveredar por essa trilha. Mas o filme, eu lendo o Mário de Andrade, né? E na minha tese... Você é professor de literatura, não é isso? Sim, professor de literatura. Eu lendo o Mário de Andrade, ele cita uma notinha de rodapé no Turista Aprendiz. Ele fala assim, poxa, ó, ele estava indo visitar junto com a Olívia, a Penteada, aquele pessoal de São Paulo que foi na caravana com ele. E ele comenta assim, olha, o Ford está chegando aqui, está na área. Poxa, eu queria tanto ir lá, passar para ver o que eles estão fazendo por lá em Fordlândia. E aí, mas ele não foi, né? Aí eu cheguei em Santarém, né, para reconhecer a Amazônia, que é o meu objeto de estudo, de pesquisa. E eu falei, poxa, eu vou pegar aqui, quero ir a Santarém, quero ir a Fordlândia. E fui. Ao chegar naquela região, né, que ainda tem toda aquela nostalgia, todo aquele glamour, né? E eu acho que o filme ele tinha esse objetivo. Primeiramente, a gente trabalha com o discurso, né? A gente sabe, eu acho que desde o momento, começando lá de Adão e Eva, né, quando ele está nomeando, né, os animais, as plantas, ele está criando um discurso, né? Então, foi criado um discurso sobre Fordlândia, um discurso de que aquilo era o ideal, né? De que aquilo era o objetivo a ser alcançado. E os filmes que, de alguma maneira, retratam aquele espaço, têm, de certa forma, esse glamour, essa nostalgia. E o filme que eu tentei construir foi quebrando um pouco esse discurso, mostrando que, na realidade, o Ford, quando chegou na região amazônica, ele não tinha nenhum objetivo, digamos assim, de beneficiar a população local. Não, eu nunca vi nenhum filme a favor da Fordlândia. Eu só vejo filmes de propaganda da época do Ford, em que inventam que vai ser uma maravilha. Mas nenhum filme depois tenta
glamorizar. Glamorizar, nenhum. Exato. E é justamente contra essa glamorização é que eu trabalho justamente tentando quebrar esse discurso. E aí, se a gente usar mesmo o termo Foucaultiano aqui, e usando até um pouco do Durval Muniz Albuquerque, que tem um livro que chama Invenção do Nordeste, e ele fala muito sobre isso, eu tento quebrar e criar uma outra dizibilidade e uma outra visibilidade da região amazônica. Por quê? O que acontece? O filme, na realidade, ele tem um discurso consistente contra a falácia do desenvolvimento capitalista na região, que é uma agressão não só às populações locais da região, mas também contra a própria natureza da região. Então, o que a gente tentou fazer no filme foi educar, né, as pessoas sobre aquele espaço. Né, eu fui aos arquivos nacionais, do National Archives, nos Estados Unidos, e a gente conseguiu imagens inéditas, né, imagens que mostram não só, porque o Ford ele lucrou muito mais com a extração de madeira do que com a borracha. Mas, além disso, não somente isso, ele teve também a exploração de minerais, né, de pedras, que na realidade isso era tudo feito às ocultas. Né? E dentro do filme a gente tenta fazer essa transição com o atual... Quer dizer, à medida que o seringal vai dando errado, ele vai tentando lucrar de alguma forma, com a madeira, com as pedras e tal. Mas, de qualquer maneira, ele não lucra muito e é um fracasso retumbante. O projeto já estava fracassado desde o início, não tinha como dar certo, primeiramente, pela situação, né? Ou seja, ele escolheu uma região que não era adequada para a plantação da borracha. Né? E ele tentou fazer, ele não respeitou o principal, ou seja, se nós pensarmos, como fala o Joe Jackson no filme, ele fala o seguinte, se nós pensarmos no estrago que o Ford fez na região, ele é um espaço, digamos, pensando geograficamente, é pequeno, mas o simbolismo, né, digamos assim, do que ele deixa, ou seja, o impacto que ele deixa é muito maior, porque o que ele fez? Ele simplesmente, ele não respeitou, né, não respeitou a floresta, principalmente, ele não respeitou a cultura local, mas ele vai muito mais além, né? Ele tinha, o Ford no filme, a gente não posso dizer que é o boom do filme, mas a ponte que eu consegui estabelecer é a relação do Ford com o atual momento da floresta amazônica hoje, que é a indústria do agronegócio da soja, que está chegando, né? Que está totalmente dilapidando a floresta. Só que o processo hoje da soja, ele é 100 vezes, eu diria, mais agressivo e destruidor e irreversível para a floresta. Tudo porque está funcionando do ponto de vista do lucro capitalista, o que do Ford não aconteceu. Quer dizer, aquilo foi um fracasso, graças a Deus, porque foi em 27, ainda bem que deu errado, porque a gente estaria numa situação péssima. Mas vai funcionar até que ponto? Teria virado um seringal para servir a indústria do Ford, não tenho a menor dúvida. Graças a Deus ele não sabia nem plantar nem nada e deu errado. Só que, mas eu achava que na Amazônia o que estava subindo era o gado, mais do que a soja, do né? que a plantation, que eu achava que estava ficando mais para... Pois é, mas o curioso é que, como você acabou de dizer, que o que o Ford fez naquele momento, comparado ao que está sendo feito hoje, é fichinha, a gente diria. Né? Porque não é somente, por exemplo, eu percorri durante esse espaço de tempo 4 vezes a Transamazônica, a gente voltou várias vezes. Que legal. E tentando reconhecer o estrago, né, o dano. Claro, como eu disse, tem aquele espaço que representa o microcosmo do macro, que é o estrago que está sendo feito na região. Mas o filme busca... A gente ouviu as populações locais, né, que estão sendo afetadas diretamente e indiretamente. Porque o que acontece com a agressão do a penetração do agronegócio na escala que está sendo feita? Ela destrói a paisagem, os lençóis freáticos estão sendo contaminados, a população está sendo afetada por cânceres, por doenças, né, cancerígenas, né? Isso a gente mostra no filme, porque o agrotóxico ele tem um efeito não somente naquele momento, o agrotóxico tem um efeito que vai se expandindo paulatinamente. Mas uma conclusão que nós chegamos no filme, a gente começa o filme, eu vou dizer um spoiler aqui, a gente começa o filme com uma frase do Euclides da Cunha, né, em que ele fala que entre todos aqueles, né, aquela paisagem exuberante, existe um elemento, e esse elemento é o homem. Em todos esses projetos que foram estabelecidos na Amazônia, existe um elemento, que é o último elemento da cadeia, que é o homem. Então, a conclusão do filme que nós chegamos é que hoje, né, o homem amazônico, ele está muito mais em perigo
do que a própria floresta, por todos esses projetos, né? Essas agressões, que não são agressões somente, né, à floresta, mas são agressões à cultura, ao ambiente, aos agentes humanos e não humanos. Eu acho que você está me saindo um ótimo professor de literatura. Porque, porque olha só, ele é um professor de literatura, a tese dele era a floresta amazônica e a sua presença na literatura do século XX. Olha só, ele está com um discurso totalmente politizado, ecológico, meio ambiente, de defesa da população da Amazônia. A literatura... Pois é, para mim a literatura sem eu digo isso para os meus alunos, a literatura sem esse fator de realidade, porque o que acontece? O Lacan, ele diz que existe o simbólico, né, o imaginário e o real. Gente, Lacan é com Cristiano, não tá, é com exato. Tá, mas olha só, por que ele fala existe o imaginário, o simbólico e o real? Nós vivemos de uma quimera no Brasil, tá? Nós somos embalados por uma quimera propagandística de que, né, a Amazônia, o agro é pop, entende? Ou seja, de que o agro é tudo de bom. Mas isso é uma falácia. E esse embalo, essa quimera, né, digamos que nós... Uma coisa que me surpreende muito aqui é o analfabetismo das pessoas em relação à região amazônica. Porque eu posso dizer porque eu percorri, e talvez podemos colocar que a distância geográfica, né, o fato do não conhecimento das populações nativas, essa falta de a percepção que nós temos, porque não me afeta. As pessoas não têm realidade da agressão que está sendo feita na Amazônia hoje. As pessoas não têm a mínima ideia. Então, eu acho que o filme busca educar as pessoas, né, e traz justamente essa bandeira. Porque, não sei se você sabe, que nenhum produto exportado na Amazônia paga imposto. A soja que é extraída da Amazônia, ela não paga imposto de exportação. Temos uma lei, a Lei Candir, de 96, que proíbe. Você imagina um negócio desse? Proíbe. Eu fiquei doente... É por causa da Zona Franca, né? Tá ligada às exportações. Não, a lei foi... Deixa eu fazer um intervalo rapidinho. Sim, ok. A gente volta, acaba de conversar com você. Vamos para o intervalo rapidinho, sem censura, volta já já. Estamos de volta com o Sem Censura. Deixa eu passar a palavra para Bruno para saber se a gente tem algum comentário, alguma pergunta. Temos? Olha aí, Vera, separei dois aqui. Dos Anjos Cipriano, ela disse que assistiu o Del Garcês, emprestando a voz ao corpo do advogado Luiz Gama, e ela disse que todos nós, negros, tivemos um antepassado liberto por Luiz Gama. E aí tem uma pergunta da Vanessa Mendes, que ela quer saber que durante as pesquisas, quais foram as surpresas que você, como ator e pesquisador, no caso, teve sobre a vida do Luiz Gama? A surpresa maior, assim, foi ele ter sido vendido pelo próprio pai, porque ele nasceu livre, né? E o pai, para quitar uma dívida de jogo, o vende. Isso é um terror, isso é cruel demais. Isso é, assim, o maior conflito dele inicial. E esse foi. Agradeço Maravilha. a Dos Anjos aí, a pergunta da Vanessa também. Dos Anjos acompanha a gente no espetáculo há um bom tempo. Maravilha. Vamos lá. Então, Marcos, o seu filme entra em cartaz, já está em cartaz. Como é que foi? Como é que está a história do filme? Pois é, o filme... Ele é longa-metragem? É um longa-metragem, 75 minutos. Beleza. Né? O filme teve a pré-estreia aqui no Rio, no Filme Ambiente, né? Dirigido pela Suzana Amado, na terça-feira passada. E daqui a gente pretende fazer também exibições em São Paulo. Ainda não temos ainda a data, mas vai ser feito em São Paulo. E recebemos um convite ontem do Le Monde Diplomatique, né? E daqui vamos para a Alemanha, depois para Innsbruck, né? E vamos rodar festivais, tenho ainda esperando alguns festivais. Vocês já ganharam alguns prêmios, onde foram? Pois é, nós ganhamos o Impact Docs Award, que foi na Califórnia. Ganhamos o prêmio de melhor documentário de longa-metragem no festival em Cabo Verde. E na semana passada ganhamos 2 prêmios. Ganhamos o prêmio da WWF, né, em Barcelona, e também o troféu Sol de Ouro, que é do Finca, que é o festival de meio ambiente mais antigo do mundo. E o primeiro, né, o mais antigo, né? Você
vai mudar de foco agora, a partir de agora, no seu trabalho acadêmico? Pois é, não, eu acho que não. Eu acho que a minha missão é defender o povo amazônico, as comunidades, a cultura amazônica, que é o meu objeto de estudo. Eu acho que uma das coisas que eu sempre coloco é o seguinte, para quem não conhece a floresta, e a gente que está aqui distante pensa que a irrelevância da floresta, mas ela é muito maior do que nós pensamos. Eu tenho um escritor, né, lá de Manaus, o Moacir Andrade, que já faleceu, e eu fiz a última entrevista com ele. E ele me fez uma comparação bem interessante, que foi a de contrastar a Sibéria com a floresta amazônica. Ele diz, Marcos, ele falou assim, ele viajou por 96 países, né? É um pintor, um escritor famoso, fantástico, maravilhoso. Ele disse, na Sibéria, você tem quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros de floresta, ele falou. Mas aqui, você anda 2 quilômetros, você tem uma infinidade, né? Porque ele diz, ali, a floresta está junta. Os cipós se enroscam, né, nas árvores, né? Essas árvores, as folhas caem e alimentam o rio. E essa imagem que ele me passou, eu tenho ela guardada porque essa imagem de unidade, ele diz, uma das razões da floresta amazônica não ter sido penetrada de forma mais... por ela estar unida, por ela estar conectada. Isso ensina para nós, é uma imagem que cria para a gente, porque hoje a floresta amazônica ela precisa de toda a ajuda necessária. E as agruras que o povo amazônico, as agruras sociais, a pequena agricultura familiar está destroçada. Por quê? Porque ela não tem como competir com o agronegócio. Né? Você vai observar, caminhando pela floresta, caminhando pelas cidades, que quando é o que alguns personagens falam, o que vai acontecer quando o agronegócio sair da região? Se hoje nós temos, por exemplo, um caminhão de soja, um navio de soja, por exemplo, no porto da Cargill, em 48 horas, 60 mil toneladas de soja são exportados, em 48 horas. Então, você tem um desmante da floresta amazônica hoje. E não somente, necessariamente, a questão do agronegócio, a questão das empresas mineradoras, ou seja, se você entrar em Carajás, nós temos o maior... ou seja, o Lúcio fala isso, o Lúcio Flávio Pinto, está no filme, ele fala, nós temos o maior trem de carga do mundo. Ou seja, ele sai direto, entende? Direto do processo, direto para a trincheira, direto já para o trem, porque a sociedade brasileira não tem noção. Existe um conceito, que é um conceito do professor Rob Nixon, que ele diz o seguinte, o professor Rob Nixon ele fala que, ele cita o Aldo Leopoldo, ele diz, nós não podemos ser éticos se nós não vemos, né, o desmante. A gente só pode ser ético, ele diz, né, diante daquilo que eu vejo. Mas aí o professor Robbins ele questiona, mas como então que eu vou ser ético se aquilo que está acontecendo, destruição, ele está invisível ao meu olhar? Então, o que acontece hoje com a floresta amazônica é que o desmante, a propaganda que é feita, ela é invisível, ela mascara, ela invisibiliza, né, as agruras, o desmante que vem sofrendo as agruras sociais da região. Se você pensar, por exemplo, o que foi, por exemplo, a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é um exemplo clássico do modelo de desmante da Amazônia. Hoje, é o mesmo sistema que vai acontecendo com a soja. Quando as indústrias, né, que foram estabelecidas na Zona Franca de Manaus trouxeram pessoas para aquela região que hoje não tem emprego, as empresas estão fechando. A gente está indo um pouquinho longe, porque senão a gente vai transformar esse programa só sobre a Amazônia. E eu acho que esse teu filme, ele tem o mérito de fazer isso, ele de desviar o nosso olhar e a gente prestar atenção um pouco numa coisa que a gente não conhece no Brasil, na verdade, Marcos. Eu fico contente que você tenha trazido isso, fico contente que você se dedique ao povo amazônico. Eu conheço a Amazônia e eu estou de coração com esse projeto, porque ele é muito importante. Muito obrigada por ter feito esse trabalho e não esmoreça. Deixa eu só conversar um pouquinho com o professor Nireu, que também trata de um assunto sério, grave, importante para nós todos, que é a importância dos africanos, seus antecessores, seus descendentes na sociedade carioca. Por favor, qual é a sua pesquisa? Eu sou apaixonado pela história do povo brasileiro e apaixonado por pesquisa primária.
A história do povo brasileiro, no período colonial, não tem como separar a história do africano e seus descendentes, dos índios e do colonizador. No século XIX, nós temos que incluir os ditos estrangeiros, que foram aqueles que vieram nas grandes migrações da Europa e depois, início do século XX, japonesa. Então, hoje, o Brasil é um conjunto, um caleidoscópio de histórias de várias culturas, de vários povos aqui. Então, nessa questão do africano, eu venho trabalhando esse tema há muito tempo e venho escrevendo nos diversos livros, né, fiz a leitura sobre o que se escreveu sobre africanos, quilombo, mas eu fiz uma opção de reler o documento primário e construir essa história, mas de uma forma ampla, não como o especialista faz. Eu não tenho crítica nenhuma especialista, mas o problema é que se fecha dentro de si e, às vezes, tem umas informações completamente equivocadas e que eles vão repetindo, mudando, né, adjetivos, porque eles falam só para si. Então, eu resolvi, como eu passo por toda a documentação de várias origens, carnaval, teatro, negritude, isso eu estudo, por religião. E Rio de Janeiro, né? E Rio de Janeiro. Então, eu resolvi fazer um trabalho que permita que qualquer pessoa possa entender essa luta hercúlea dos africanos e seus descendentes para sua inserção na sociedade. Então, em todos os seus viés. É um desafio muito grande, porque eu começo com a África, 1460, quando os portugueses criam o primeiro porto para importação. Então, quando o Brasil é descoberto, já tem toda uma estrutura legal, com uma prática portuguesa de exploração da escravidão. Então, tem uma série de normas que tem que ser aplicada no Brasil. E são normas que têm uma origem nas questões do judeu e dos mouros, porque os mouros eram os grandes escravos dos portugueses. Quando eles vão à África, eles pegam toda aquela legislação para os mouros, de escravos do Mouro, passam para agora os escravos de Guiné. E temos a questão da igreja, que sempre legitimou a escravidão. Você fala isso no espetáculo, né? Exatamente, a participação da igreja católica. Os clérigos e os juízes. Os magistrados. E que é uma questão séria, porque vem dos templários. Os templários, pelas suas grandes conquistas, né, e expulsão dos mouros e a conquista de Jerusalém, eles ganharam o privilégio de serem os senhores das terras novas que conquistassem. Tá. Com o término dos templários, foi criada na Espanha e em Portugal a Ordem de Cristo. E a Ordem de Cristo recebeu esse direito de ser a dona do que fosse conquistado. Então, na verdade, eles eram os donos do Brasil, da América toda. Tá. Então, o descobrimento do Brasil foi financiado pela Ordem de Cristo. Só que o rei de Portugal e da Espanha, eles se colocaram como grão-mestre da ordem. Então, eles passam a ser o administrador da ordem. Uhum. Portugal sempre teve uma relação bastante aberta com judeus e mouros.
Expulsaram, mas os mouros e os judeus puderam continuar em Portugal, cheio de restrições. Veio o Tribunal da Inquisição. Esse foi o maior câncer que aconteceu na monarquia portuguesa. Veio o Tribunal da Inquisição, um poder despótico, uma quadrilha para acumular riqueza e perseguir quem eles queriam. Então, em cima de denúncias vagas, assim, eu me lembro, tem 14 anos que eu passei no Rio de Janeiro e vi prática de judaísmo. Acabou aquela família, acabou aquela história. A gente viu isso com o comunismo, né? Logo depois, né? Comunista, exatamente. Pronto, persegue, mata, não sei o quê, tortura. A gente Então, conhece. e que era um tribunal que não errava. E um tribunal que tinha o direito à tortura. Tá. Então, isso foi infernal para os negros também. Professor, olha só, eu sei que o historiador, quando a gente pede para ele falar do século XX, ele chega no século V e vai. Não, mas a gente, eu sei que o senhor vai. Mas olha só, porque a gente está querendo chegar nos africanos. Sim, eu estou lá pra chegando nos africanos. Tá bom. Então, os africanos, eles tiveram de conviver numa sociedade onde eles já eram escravos lá. Então, um traumatizado, escravo, seja por guerra entre os diversos reinos e nações africanas, eles eram vendidos. Chegava no Novo Mundo, era trocado o seu nome, passava a ser um objeto, uma mercadoria legitimada, e que ele tinha que ser obrigatoriamente batizado. Então, ele tinha que ser católico para ser inserido naquela sociedade. Então, alguém já traumatizado por ser escravo na África, vem para o Brasil numa sociedade que tinha uma estrutura de legitimação da escravidão e toda uma série de normas que prejudicava a sua inserção cultural. Então, a feitiçaria está lá em toda a legislação portuguesa. Então, bastava um negro ser acusado que era feiticeiro. Acabou a vida dele. Acabou. E daí, então, quer dizer, todos os lugares de culto africanos são perseguidos baseados nesse tipo de legislação, então, até hoje, então. Eu trabalho a parte do comércio, o comércio negreiro, toda a legislação que aconteceu, depois a vinda da corte, e nesse comércio negreiro há grande acordo entre o Reino de Portugal e da Inglaterra para o término gradual do tráfico negreiro. Não era da escravidão, do tráfico negreiro. Em 1831, daí ele fala. Surge uma figura estranhíssima. O africano livre, que um navio de guerra inglesa pegou, foi considerado que aquilo era o tráfico, não era contrabando. Era ilegal. Trazia esses escravos, o governo brasileiro pagava uma fortuna e depois ficava com esse escravo, que pelos contratos eram livres. Qual foi a solução? Olha que história complicada. Eles tinham que trabalhar 14 anos como livres, mas entregue a pessoas, a instituições, e 14 anos depois... Parece coisa da Bíblia, né? Lembra que José ficava escravizado no Egito, e aí trabalhava e depois ele era liberto. É um pouco parecido, né? 14 anos depois é que ele recebia... A alforria. A alforria, a carta de liberdade Ninguém total. nunca pensou em devolver
Então, a é por isso pessoa para o seu lugar. que eu coloco na parte das formas de liberdade está o grande movimento abolicionista, que tem várias facetas e tem um grupo de abolicionistas que liga que esses africanos livres deviam votar. E aumentar, eles estavam ligados à imigração europeia. Então, ele disse, não adianta dar liberdade agora se nós não temos mão de obra para substituí-los. Então, você tem é muito complexa essa questão. Esses africanos, eles entravam, então, numa irmandade. A irmandade era uma forma maravilhosa de inserção na sociedade, porque ele deveria agora ter uma estrutura organizacional onde, nas festas, a sua irmandade desfilavam e se encontravam e mesclavam a sua religião com a religião católica. Professor, eu tenho que fazer um intervalo. Esse seu livro, quantos volumes vai ter? Hein? Esse seu livro, quantos volumes vai ter? Vai ter um, assim como foi a minha tese de doutorado. Porque o senhor vai chegar até agora. Eu vou chegar até 1930. Vai dar? Vai. Eu vou fazer síntese. Porque o senhor vai fazer muita síntese. Porque Muita tem síntese. muito. O senhor adora uma fonte, um documento. Eu vou colocar o documento. Quem quiser se aprofundar, vai ao documento e aprofunda aquele assunto. E vou citar autores que... Tá, a gente vai voltar conversando mais umas curiosidades que eu quero que o senhor me diga que não tinha tanto quilombo assim. Vamos lá, a gente vai fazer mais um intervalo rapidinho. Voltamos com o Sem Censura. Deixa eu passar a palavra para Bruno Barros. Bruno, perguntas? Olha aí, Vera. Roberto Cabral Silva, ele disse que a escravidão é a grande vergonha da humanidade. E aí tem um comentário do Fernando Ávila que eu achei interessante, que ele diz que os africanos, eles driblaram as pessoas que perseguiam a sua cultura e continuavam com seus cultos, que é o tal do sincretismo religioso, né? Teve isso também na história do Brasil. Bem, então nessa parte das formas que eles encontraram para inserção na sociedade, a tradicional, né, que era através das irmandades, e a alforria. A alforria chegava a 20% dos escravos. Quer dizer, comprar ou ganhar a sua alforria. E a outra forma foi a grande luta abolicionista, porque as irmandades se juntavam com as sociedades abolicionistas e elas foram comprando escravos, ao ponto que o Ceará comprou todos os seus escravos. Manaus comprou todos os seus escravos antes da abolição. E foi um movimento da cidade, algo maravilhoso. Pois bem, a inserção através das artes, essa era o caminho fantástico. E isso o senhor se dedica uma boa parte no livro sobre isso. Deixa eu só falar com o Cristian um pouquinho, porque senão eu tenho medo que o programa acabe. E aí eu queria voltar para a história do quilombola, que eu fiquei curiosa, que o senhor fala que tem o quilombo nas paineiras, mas que não era bem tia Seata, era tia Sabato. Eu quero saber umas coisas aí. Deixa eu só conversar com o Cristian aqui, porque o Cristian tem dois assuntos, que é a ópera na tela e a exposição do Depardon. Isso. Vamos começar pelo Depardon, porque ainda está em cartaz. Sim, claro, apenas começou, agora no Centro Cultural Banco do Brasil, está no segundo andar, uma exposição maravilhosa com 770 fotos, muitas fotos de grandes formatos, muito impressionantes, que vão ficar então em cartaz até dia 22 de janeiro, aqui no Centro Cultural Banco do Brasil. E a partir do 3 de janeiro, porque o Raymond Depardon, ele é um fotógrafo muito consagrado, mas também ele começou nos anos 50 a ser jornalista, repórter de fotografias, e no final dos anos 60 começou a ficar também no cinema.
E ele, na verdade, hoje ele é até mais famoso como cineasta, como documentarista, que como fotógrafo. E essa exposição, ela tem algum tema? Ou são as fotos dele ao longo desses anos? Então, foi um tema que foi então escolhido pelo Grand Palais, porque a exposição foi apresentada em 2014 em Paris, no famoso Grand Palais, com uma curadoria do Hervé Chandès, que hoje é o diretor da Fondation Cartier pour l'Art Contemporain, e o eixo foi Accor. Ou seja, através das fotos coloridas, ele descreve todo o percurso do Raymond Depardon, que hoje tem 75 anos. Então, uma grande viagem no tempo e também uma grande viagem no mundo, porque o Depardon era um nômade, enfim, ele gostava de viajar, ele foi para a África, muito para a América Latina também, ele veio aqui no Brasil. Então, uma grande viagem no tempo e no mundo. A carreira de fotógrafo dele é a carreira da cor na fotografia também, né? Exatamente, porque isso que é interessante. Porque no começo a cor não era muito valorizado. A cor era, enfim, primeiro porque jornais, revista, era todo preto e branco, e porque, enfim, o fotógrafo, o artista, tinha que fazer fotos em preto e branco. A época do Walker Evans, do Irving Penn, enfim, tudo isso. E apenas nos anos 70, 80, começamos a reconhecer a cor como também uma possibilidade para um fotógrafo artista. Aliás, foi o fotógrafo americano William Eggleston que teve uma exposição maravilhosa no Instituto Moreira Salles em 2015 aqui, que realmente colocou a cor nesse patamar artístico, começando pelo MoMA em Nova York, enfim. Então foi nesse momento que aí a cor se começava a ser aceitável, vamos dizer, em termos artísticos. Então são todas fotos coloridas. Isso, então ele começou no começo era um jornalista, então eram muitas reportagens, então a gente vai segui-lo no Líbano, no Chile, ele fez muitas fotos no Chile antes do golpe do Pinochet, ele foi nos anos 70, ele estava muito presente lá, e também tem uma série sobre Glasgow, que é maravilhosa, sobre enfim, a caída da cidade, da indústria, e são fotos muito emocionantes e a cor dá um toque muito especial. Vai ter também exibição, eu vi, de filmes dele? Isso. Então, essa segunda parte que está falando como documentarista, vamos ter uma quase integral de filmes do Raymond Depardon, com 28 títulos. Caramba! Que vai começar no dia 3 de janeiro até dia 22 de janeiro, aqui no CCBB também do Rio e também no CCBB de São Paulo. Então, e CCBB de Brasília e de BH, não? Não, infelizmente não conseguimos entrar. Acho que não tem. Incrível isso, porque tem coisas que vão só para Brasília, não vêm para o Rio. Tem coisas... E aí você fica atrás para saber... Porque tem a ver muito com os espaços, porque tem espaços que não têm um formato adequado para uma exposição tão grande, ou às vezes que não tem sala de cinema, enfim. Então, cada CCBB tem particularidade. Mas, enfim, foi um apoio incrível do Banco do Brasil, que conseguimos realmente trazer essa exposição. E um artista que não é tão conhecido aqui no Brasil, então foi... Eu fiquei com muita curiosidade de ver os filmes. Eu vi uma entrevista dele falando sobre esse do jour, 12 dias, não é isso? 12 dias, isso. Que é sobre o poder enfim, sobre instituições psiquiátricas e a violência exercida sobre cidadãos. Ou seja, um estabelecimento psiquiátrico tem 12 dias para manter encerrado um paciente, uma pessoa que tem problemas, que fez qualquer coisa, um burnout, enfim. Não, bebeu demais, e em 12 dias tem que decidir se vão guardar ou vão soltar. E esse momento é realmente decisivo na vida de uma pessoa, que ele foi filmar lá na cidade de Lyon, na França. Esse filme estava no Festival de Cannes agora, e ele vai ser apresentado dentro da mostra. E, aliás, a boa notícia é que o Raymond Depardon vem no Brasil, também vem no Rio no dia 15 de janeiro, ele vai ficar uma semana aqui no Rio. E ele vai fazer toda uma série de encontros com o público. Imagina se não aguenta vir para o Rio. Ele sabe que vai ter uma exposição dele, vem correndo. Eles adoram o Rio de Janeiro. Olha, foi difícil porque ele está lançando o filme dele agora na França. A gente queria ter o artista na abertura, mas ele está muito ocupado com a promoção. O Depardon tem 75 anos, então ele não viaja tanto como antes. 75 anos não é nada, é um garoto, não é não? Mas acho que a vida que ele teve, ele sempre diz, não? Acho que ele teve 2 vidas na mesma vida, porque ele viajou para caramba. Ele é um especialista do deserto, ele foi no deserto. Caramba, toda a vida tem filmes sobre deserto também? Sim, tem filmes maravilhosos sobre o Tchad, sobre o deserto, que são realmente espetaculares. E fotos também da Etiópia, do Tchad, lá na exposição. Eu vi no site da Magnum fotos dele. Sim.
Então... Ele é um grande representante da agência Magnum, que acaba de comemorar 70 anos, que é uma casa muito Agora, importante. um outro grande sucesso seu como produtor cultural é a ópera na tela. Sim, então aí estamos aí Você já conhece esse projeto? Não. no audiovisual. Porque bacana, quem gosta de ópera não pode ficar vendo pelo mundo, né? Ninguém tem tanto dinheiro assim para ficar viajando. E ele exibe, conta aí. Então, a ideia é que eu sou, não sou apaixonado, mas eu gosto de ópera e acho que é sempre difícil, enfim, ter boas oportunidades de assistir a ópera, porque a ópera é muito caro de produzir, é caro de assistir também. Sabemos hoje, aliás, no Brasil, com a crise, é complicado a programação do Teatro Municipal, da Sala Cecília Meirelles, são lugares maravilhosos, mas que tem muita dificuldade hoje, infelizmente, de montar uma ópera para sequer. montar uma ópera, para, enfim, segurar uma programação de qualidade, porque hoje, infelizmente, a cultura é uma das primeiras vítimas da crise no Brasil. Então, nós tentamos, o nosso trabalho falou o professor da inserção pelas artes, nós acreditamos nisso, acreditamos que é uma coisa muito importante. Então, tentamos montar eventos que, enfim, tem esse foco de inserção, de democratizar. Não? Nós somos também produtores do Festival Varilux de cinema francês, que vai em 56 cidades, agora no mês de junho, não? Que é um evento importante porque vamos em todo o país. Já aproveitamos um trabalho feito aqui para mandar esses filmes, essa programação, todo em 110 cinemas, 56 cidades. A ópera é um pouco a mesma lógica. Vamos buscar as melhores produções no ano passado na Europa. Vamos em Paris, Milão, Munique, enfim. E aí, cada vez mais as óperas são filmadas. Isso é uma ferramenta maravilhosa que permite levar essas óperas para um público maior. E é muito importante, para que não ficasse no círculo dos happy fews das óperas, onde porque no começo custa dessa 300 história, euros para... Enfim, no começo dessa coisa de filmar ópera, Cristiano, no começo dessa coisa que as óperas começaram a ser filmadas, existiam grupos de aficionados de ópera que se reuniam em pequenas salas, assim, Sim, aqui no Rio tem. Né? Exatamente. E ficavam assistindo aquela coisa, os happy few era total, porque eram 20 a 30 pessoas para assistir esses filmes. E agora tentamos, grande, né? Isso, e tentamos... Porque ver um filme, tem DVDs de óperas, enfim, mas ver um filme na TV não é a mesma emoção, não é a mesma... Então conseguimos uma parceria maravilhosa com o Parque Lage, e agora acabou, infelizmente, mas vai ser todo ano, já é a terceira edição. Durante 2 semanas tem projeção de ópera, um telão gigante com a floresta de um lado, o palacete do Parque Lage do outro. É um ambiente mágico. E as pessoas estão adorando. E o som é muito bom também? O ar livre, projeção é DCP, ou seja, a melhor qualidade possível, o som é 5.1, e as pessoas mergulham na emoção da ópera. Funciona. As pessoas falam que é um presente de Deus, enfim, eu sei, eu tenho amigos que foram. Realmente eles adoraram. Olha só. É muito bom. É uma compensação, vamos dizer. E o bom é que depois dessa fase aí a mais espetacular, que é esse Parque Lage, vamos nos cinemas em todo o país. Já começou, aliás, essa semana. No Rio tem 6, 7 salas. Maravilha. Esse programa de hoje é tudo que eu preciso. E vai em 20 cidades e está tudo no site do operanatela.com. Maravilha, Cristiano. Deixa eu agradecer ao Del, ao Cristiano, ao Marco, professor querido Nireu. A vocês que estão em casa, muito obrigada. A gente agora vai docemente para o Facebook. Vamos? Vamos. Para a gente não deixar esse pessoal aqui, que esse programa está muito bom. A gente volta segunda-feira, 5 da tarde. Bom fim de semana. Por vez. Fantástico. Voltamos agora só no Facebook. Vamos passar a palavra para o Bruno. Olha só, Marco, agora a gente só está aparecendo só no Facebook. Tá? Mas estamos no ar. Bruno. Tem pergunta para o Marcos também. Olha só, Marcos, o Roberto Jussá, ele disse que ele nunca tinha ouvido falar na história da Fordlândia, ele disse que é sensacional. Que legal. Ele pergunta desde quando você pesquisa sobre esse tema, como é que surge o interesse? Pois é, o trabalho foi... Eu comecei, na realidade, na pesquisa de doutorado, já faz o projeto do filme, 16 meses. Mas eu estou nessa pesquisa já tem aproximadamente 4 anos, né? Desse total foram imersões dentro da floresta, imersões viajando realmente
como a gente fala, bump road, ou seja, pegando mesmo dentro da floresta, pegando a Transamazônica, que ainda não é pavimentada, né? A palavra pavimentada. Asfaltada. Asfaltada. E foi, realmente, eu fui pegando, por exemplo, a BR-63, que vai de Santarém a Miritituba, que é uma extensão enorme. Então, todo aquele processo, né, aquelas cidades indo até, por exemplo, Altamira, enfim, todo aquele processo ali eu pude ver em primeira mão, né? A invasão, por exemplo, do agronegócio dentro da Floresta Nacional do Tapajós, que é a Flona, né, que é uma coisa que está, assim, é terrível você ver toda aquela agressão. Enfim, o projeto em si do filme foi 16 meses entre pesquisa de arquivos, entrevistas, viagens, entrevistando tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Mas o mais importante nesse projeto foi dar voz às comunidades, às populações locais, para que elas pudessem expressar, né, suas agruras, suas, eu diria, frustrações mesmo, né? Então, na realidade, o filme ele busca dar voz a essas pessoas, a essas comunidades daquela região. Maravilha. Professor, o senhor não quer falar um pouquinho sobre os quilombolas, agora que a gente tem um pouquinho de tempo? Porque o senhor destruiu mitos. Não. Todo mundo sabe que tinha milhões de quilômetros no Rio de Janeiro. Duas áreas que a pesquisa primária está levando alguns contrapontos com a história oficial. Um delas é a questão dos quilombos e a outra da questão da música carnaval. Não é? A música, rapidíssima, o lundu foi logo aceito. Tá. Então não teve problema nenhum. Mas o jongo, que era uma música, uma dança puramente africana e que eles tocavam com os instrumentos africanos e na língua africana, essa foi proibida no Rio de Janeiro em 1836. Tá. Proibida. Então, isso aí não deve continuar, porque esses negros, fazendo essa referência à sua África, isso vai levar a uma revolta. As outras músicas não teve problema nenhum. A religião é a grande vítima. Questão desde o Tribunal da Inquisição e a religião católica que perseguia. E acontece que a religião não teve ninguém favorável. Eles ficaram sozinhos. Nem os abolicionistas, nem os republicanos, nem a grande imprensa, ninguém defendia a religião africana. É verdade, olha só, se lembra, Luiz Gama, inclusive, tem todo o discurso cristão da Bíblia, da vida de Cristo. Exatamente, tem uma parte dele no texto que, Caramba, que fala isso mesmo, do Luiz Gama. Que barra pesada, então. E, na verdade, eu vou ela continuou absolutamente subterrânea, com uma força incrível. Uma questão importante. Nós precisamos acabar com esse mito que tudo veio da Bahia. Mas, gente, qual o problema? Eu adoro a Bahia. Não, eu também adoro, mas tudo na historiografia, da música, do carnaval, tudo veio da Bahia e do candomblé. Então, o que acontece? A pergunta que eu faço, por que razão o mesmo negro que veio para o Rio de Janeiro é o mesmo que foi para São Paulo, que foi para Recife, que foi para Salvador? Por que o negro do Salvador expressou a sua cultura e o daqui não? Isso não existe. Então, eu só quero dizer que todo mundo diz que negros que adotavam o islamismo só na Bahia. Nós tivemos aqui grupos imensos de negros que foram presos porque estavam praticando a religião. Professor, eu queria uma pergunta. Dentro da sua pesquisa, como que o senhor observou a questão, a presença, a importância do Haiti dentro aqui no Brasil? Na questão do quilombola. Porque nós temos 3 grandes exemplos que permitiram que houvesse uma estrutura para
destruição de quilombos. Foi o primeiro quilombo dos Palmares, quase 100 anos de quilombo. Depois o grande quilombo de Minas Gerais e a revolta do Haiti. A revolta do Haiti. Esses três, os documentos são riquíssimos em orientação. Lembre-se do perigo do Haiti, é o do tempo Haiti, inteiro. do quilombo dos Palmares, e do quilombo de São Minas três. Gerais. Então, para você ver, o Rei Quinto é tanto que eles recomendaram que você não tivesse no seu plantel, que eles chamavam, né, escravos da mesma nação. Você misturasse. Por quê? Você tinha escravos que eram inimigos na África. Porque a desunião aí traz ficavam vantagem no seu. naquela senzala, e aqueles escravos inimigos, se alguém estava planejando alguma coisa contra o seu senhor, ele ia e denunciava o outro escravo. Então, a primeira... Segundo, uma legislação do desarmamento. Ninguém tinha arma na colônia. Ninguém. Nem a polícia, nem a Só guarda. quando estivesse a serviço. Ou as Forças Armadas mesmo, o Exército. Tá. Mas ninguém tinha a arma na sua casa. Você era preso 2 anos de cadeia se você fosse encontrado com uma faca de ponta. Por isso que os franceses chegaram aqui, os corsários, e tomaram isso aqui com uma facilidade louca, não tinha nem como se defender. Mas não tinha, era proibido. Eles chegaram, E a legislação era muito clara com relação aos pardos, né, especificamente sobre eles. Não, as mulheres não Porque podem usar mestiço é roupa pior do bonita, que- com ouro, não sei o quê, e não pode portar armas. Era ameaça. Então, de classe só. tudo era feito para não permitir quilombo. Então, nós não tivemos quilombo aqui, grandes Tá. proporção. Tivemos, então, o quilombo das paineiras, que não era aquela estrutura dos demais quilombos, porque eles não podiam plantar. Mas era um grupo imenso que descia, assaltava todas as chácaras do Catumbi, Laranjeira, Botafogo, voltavam, ao ponto que foi preso um quilombola levando uma vaca, lá para o quilombo. Esse quilombo foi destruído em 1828, graças a uma tropa que eles chamavam de pedestre, bugres, que veio de Minas Gerais, que eram índios mamelucos especializados na luta na selva. Eles chegaram e comandaram o grande cerco e destruíram o quilombo do Corcovado. Tá, e o quilombo do Leblon nunca existiu. Então, o que acontece? Criou-se um mito do quilombo. O quilombo do Leblon, os abolicionistas, eles criaram um título honorífico para mostrar os maiores defensores do abolicionismo. Aí deram o título de quilombola. Você tem um quilombo na sua casa. Então, você tem o quilombo do sogro do Zé do Patrocínio, você tem o quilombo do João Clape, você tem o quilombo do Leblon. Então, não era quilombo, foi um título criado. Um pouco assim, a sua casa é um quilombo, ou seja, na sua casa é o maior título. Lugar você de é tão liberdade. envolvido Quer dizer, até o Rui Barbosa, com aquela linda casa cor-de-rosa, era um quilombo. Sim. A lá limite, né? Isso. Porque ele não recebeu esse título, não. Mas o Rui Barbosa tem um artigo que eu vou colocar como anexo do livro, que é um primor sobre o quilombola. Ele diz, o direito à liberdade é um direito sagrado do ser humano. Então, nós não podemos dizer que um escravo que fugiu das condições as piores possíveis, que ele cometeu um crime. Ele não cometeu crime. Ele fez aquilo que é fundamental do ser humano, é a busca da liberdade. Então, senhor, desculpa, eu vou pedir passar a palavra para ele, porque ele vai dizer uma frase do Luiz Gama, que é a frase mais bonita do Luiz Gama a vida inteira.
A mãe do Luiz Gama morreu no Rio de Janeiro. Tem tantas frases. Não, você vai saber qual é. Dele, Viu? que é incrível. Você vai saber qual é. É aquele. Eu não vou. O escravo que não mata vou- o senhor? Exatamente. É, Pode exatamente. Vou falar. O escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for, mata sempre em legítima defesa. E é isso. Isso é uma linda É o frase. Rui Barbosa. Parece que foi a um mãe escândalo. do Luiz Gama morreu no Rio de Janeiro. Por isso que eu tenho Um carinho uma especial. procura a história do Luiz Gama. E é meio mito isso, né? Meio lenda, né? Porque. Não, até ele conforme escreveu, Lígia tem a Ferreira, carta dele, tem pô. na carta do Rui Barbosa? Não, Não, da na carta do Luiz Gama. Do Luiz Gama. Existe uma lenda aí, inclusive a doutora Lígia Ferreira, em pesquisas dela, através das pesquisas dela, ela diz que o destino da Luísa Marinha, mãe do Luiz Gama, não é certo, não se sabe ao certo. E, inclusive tem uma carta do próprio Luiz Gama que ele diz: eu a procurei por diversas vezes na corte do Rio de Janeiro sem que a pudesse encontrar. Nada mais pude saber a respeito dela. Nunca. Então, Mas na carta ele diz que um ex-escravo conheceu ela e disse onde é que estava. Ele foi, mas E achou. ela Já tinha ela deve sumido, ter morrido. eles teriam sido presos, Ela o foi grupo presa, dela, e Aqui. teriam sumido. Mas o senhor falou uma coisa interessante, né, com relação aí, que o Rui Barbosa fala que a liberdade é um direito sagrado, ao contrário do que dizia a Igreja Católica. Isso. Dizia que a escravidão, ao ser escravizado, o negro estava obtendo um destino sagrado. Olha que Exatamente. a própria A Igreja gente Católica... diz besteira até hoje, né? Pois é, a Igreja Católica fazia leilões de escravos, né? Ah, sim, Agora, está o muito- interessante é que na lei do ventre livre, o bispo do Rio de Janeiro mandou uma bula para todas as... maravilhosa, pô, que todo cristão tem que defender a lei do ventre livre. Ele começa a aquele mudar. negócio, eles pô. começam a seguir conforme o vento vai mudando. Né? Exatamente. Bom, podemos terminar o programa? Tem 3 perguntas de então serviço ótimo. aqui, rapidinho. O Tomé Araújo, ele pergunta para o Del se já tem previsão de uma nova temporada aqui no Rio. Você já Exato. respondeu, mas... Não, mas responde Já de falei, novo. a gente vai ter uma temporada no Café Pequeno, em abril, e já existe aí, firmado isso para 2018, no Centro Cultural da Justiça Federal. E no dia 1º estaremos fazendo a peça no Clube dos Previdenciários, lá em Vila Isabel. É engraçado, né? Repete o negócio de Vila Isabel, onde fica o teatro. Fica na rua Professor Manuel de Abreu, número 300. Isso Vila mesmo. Isabel. Eu adoro o Del, porque, como vocês sabem, o Del é o nosso único ator presente. Ele falou para a câmera com maior naturalidade, né? Profissional é bom. E com aquela Ele vai- dicção, né? porque ele faz uma peça. Quando eu pedi para ele fazer, ele incorporou o Luiz Gama e deu o recado. Muito bom. E também, assim, essa questão aí da escravidão, ela é temática, né? É uma coisa temática, como o Ricardo Torres, o diretor, falou para mim. Eu já fiz escravos em novela, um escravo submisso, subalterno, que era o Mucamo Paulo na novela Estica da Silva, em 1996, na Manchete. E, recentemente, há uns poucos anos atrás, eu fiz o escravo André, que era um revolucionário, era uma espécie de zumbi dos Palmares, era um Luiz Gama. Só que o Luiz Gama usou a palavra, usou a escrita, usou o tribunal como instrumento para se defender e defender os irmãos. Muito bom. Aí Roberto Cabral Silva pede, pelo amor de Deus, o nome do livro do professor Nireu. Vai ser lançado para o ano, ele vai se chamar Africanos, seus descendentes, inserção na sociedade carioca e fluminense. Maravilha. A partir desse livro, está rico de informações primárias, estou fazendo quadros que vai permitir que você tenha informação sobre carnaval, sobre música, sobre quilombos. Na fuga de 1828, eu encontrei um escravo de Pedro I. Interessante. Encontrei um escravo do cônsul da Inglaterra. Encontrei um escravo do cônsul de Portugal. Para você ver a complexidade. Os 3 que estavam reunidos para acabar com o tráfico, cada um tinha o seu escravo. E não devia ser bom senhor
o escravo está fugindo, né? Maravilha, impressionante. Vamos lá, Christian, para você repetir as informações do serviço. Isso. Então, exposição Raymond Depardon, Un Moment Si Doux, no CCBB, até dia 22 de janeiro, com uma programação dos filmes do Raymond Depardon, de 3 a 22 de janeiro, no CCBB do Rio e de São Paulo. E a programação de filme de ópera começou agora nos cinemas, em 20 cidades do Brasil, tem muitos cinemas aqui no Rio. A programação está no site operanatela.com. D'accord. Marcos, alguma esperança da gente ver seu filme no ano que vem? Em que circuito? Pois eu não tenho ainda datas, né, mas a gente tem a promessa, ontem falando com um grupo de professores da UF, o UERJ e o UFRJ, a gente quer fazer uma exibição dentro desses 3 complexos universitários para o ano que vem, além, claro, do Instituto Moreira Salles em São Paulo, né? E possivelmente exibições, com certeza, em festivais de cinema aqui no Brasil. Mas, em princípio, o Moreira Salles pode entrar em circuito nos institutos, Nos institutos, que fica bem legal. Isso. Então tá, maravilha. Agradecer a vocês muito. Sexta-feira, um ótimo dia, cheio de programas quando a gente sair daqui. Legal. Obrigada. Até a próxima. Obrigado.